pelas quebradas da direita, Jutinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já pediu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 155. Já estamos aqui com o nosso time de especialistas sem nada para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou o Matheus Gonzaga e o Coringa ficou marcado na história. Fala, gente, fala fofinhos e fofinhas, sejam muito bem-vindos. Temos muita alegria para dividir com vocês hoje, hein? E vá pro raio que o Esparta, porque os novinhos são sensacionais. Saudações rubro-negras, meus queridos ouvintes. Aqui quem fala é Thiago Marques. E Gerson, muito obrigado e vá com Deus. Boa noite a todo mundo que ouve minha bela voz. Marcelinha Baby na voz aqui. E até o Olympique de Marseille foi capaz de pegar o Gerson. E ninguém pega o Lázaro. Impressionante, a polícia do brasileiro não pega o Lázaro. Bom, meus amigos, estamos aqui com o nosso time reunidos hoje para comentar sobre a saída de Gerson Vapo do Flamengo, né? Depois de uma novela muito grande aí, foi confirmado a venda do nosso Coringão. E vamos, triste mesmo, um episódio de lembranças, boas lembranças aqui, uma homenagem também, como Vá com Deus, e muitos sentimentos misturados aqui nesse programa hoje, para comentar um programa que a gente já falou. Na verdade, o Gerson já foi tópico do nosso programa aqui, né? Já foi assunto também do nosso programa, precisamos falar sobre o Gerson assim que ele chegou, né? Depois já chegou mandando sua posição, e vamos falar hoje sobre a saída do Gerson e um pouco mais. Seja no mar, vencer, uma vez Flamengo até morrer. Bom, galerinha, Gerson finalmente, depois de uma novela, né, que toda venda do Flamengo, toda contratação se acaba virando novela, mas se confirmou, coisa que um dia, né, todos infelizmente já sabíamos que ia acontecer. Gerson já não se encontra mais entre nós, né, já se foi, deixou... No momento da gravação desse programa, acho que ainda tem a última partida dele, né? É verdade. Acho que quando sair em áudio já não vai mais, já vai ter realizado a partida. Então qualquer dado que a gente passe aqui de informação anterior à última partida, se ele fizer 3 gols, a gente infelizmente não computou esses 3 gols, né? Mas não tá na conta. Qual o último jogo dele vai ser? Próximo jogo quarta-feira? Quarta-feira contra o Fortaleza. Vai ser o jogo de despedida. Hoje que a gente tá gravando, no dia seguinte é o último treino dele. E no outro dia o último jogo contra o Fortaleza. Já aconteceu o Flamengo em Fortaleza, não computamos isso. Se o Gerson tivesse sido expulso, não tá contabilizado o cartão vermelho. Se tivesse feito gol, mesma coisa. Seria sensacional se ele fosse expulso, né? Não tem que cumprir suspensão. Não seria, não. Seria mais legal se ele fizesse 2 gols. Apesar de que, infelizmente, nós temos torcida, né? Para poder acompanhar, fazer aquela despedida bonita. Isso é um dos pontos que me faz sofrer demais. Na verdade, isso é uma coisa que tem sido muito triste a gente ver, né? Jogos eu queria passar uma informação rapidinho, Gonzalo. A informação que não. Então, não é informação sobre o Gerson, é informação sobre o nosso programa, que eu acho que aí fica mais relevante, porque é pra puxar o nosso próprio saco. Na verdade, só pro pessoal que tá ouvindo a gente aí, que a gente tá gravando esse ficou marcado na história do Gerson. E a gente gravou o Precisamos Falar sobre o Gerson, precisamos falar diferente desse, né? O Precisamos Falar é um programa onde a gente fala de quem tá bem, o jogador que tá rendendo bem no clube e tudo mais, a gente fala da fase do atleta, e a gente fez um do Gerson, que ele tava jogando muito bem, e foi o programa número 128. Então se você quiser ouvir um programa sobre a fase que o Gerson estava jogando e tal, que é mais ou menos a nossa, que ele sempre jogou bem no Flamengo. Esse é um programa mais pra gente falar sobre tudo que ele fez desde a chegada dele até a sua despedida, números, momentos marcantes, outra pegada. E nós também, além desse programa do Gerson, que você pode também ouvir, que é o 128, nós fizemos outros 2, ficou marcado na história, que é para falar sobre a passagem de algum atleta pelo clube, discutir tudo mais sobre como foi a passagem e tal. O nosso primeiro foi o 58, que foi sobre Léo Moura, onde a gente discutiu não só tudo que ele fez pelo Flamengo, mas se ele era ídolo, se ele não é ídolo,
E a Aninha participou desse. E nós fizemos depois o seguinte, que ficou marcado na história, de Pablo Mari. Inclusive, nós gravamos no aniversário de Pablo Mari do ano passado. Pô, que aí é o 132. É um abuso você falar o nome de Gerson e Pablo Mari na mesma frase de Léo Moura, mas tudo bem. Olha só. Não vamos ver o parênteses dessa discussão. Não vamos ver o parênteses dessa discussão. Mágoas. Eu não Tudo vou... isso não, novela das nove. Pablo Mari hoje em dia. Não, é importante que eu não vou entrar nesse assunto de discussão com a Aninha, por um motivo de que, se você quer ouvir essa discussão minha com a Aninha, só ouvir o programa 58, que foi basicamente 2 horas disso. Até porque não tem discussão, cara. É só procurar o único cara que tentou processar o time por hora extra no Ninho do Urubu, assim. Daí eu começo só então, pra isso você ouve o programa 58. Isso é só uma coisa que ele entrou na justiça. Desses argumentos. Se você... até hoje ele tá tentou negociar. Até hoje a gente tá eu tô sentindo falando falta que dele. é uma não, mas isso não, mas se eu a gente eu falei que é uma covardia colocar 2 caras tão importantes e que honraram a camisa como Pablo Mari e Gerson na mesma frase de Léo Moura, que jogou a história dele fora do Flamengo. O que ele fez pós-Flamengo joga fora tudo que ele fez no Flamengo. Enquanto ele esteve no Flamengo, ele foi muito grande. Mas o pós dele, ele joga fora, ele rasga tudo que ele viveu, assim, tudo que ele podia fazer de errado, ele fez pra sair da prateleira de ídolo pessoal. Ele tá marcado na história do Flamengo? Obviamente. Não tem como agora, mas o programa não fala, mas o programa não fala isso... de idolatria, o programa fala sobre ficar marcado na história, ponto. Isso me traz um ponto interessante. Isso me faz pensar em um ponto interessante. Eu já falei isso algumas vezes. Volto a repetir, porque eu vou voltar a repetir toda vez que isso acontecer. O Gerson hoje, ele sai como um ídolo. Não comigo, acho que não vou dizer ídolo, acho que ídolo é muito forte. Ídolo, ídolo, sim. Um ídolo do Flamengo, ou um grande xodó, ou um jogador que vai ficar marcado na história. Eu tenho um questionamento grande antes. Vocês viveram que Flamengo em 38 anos? Que eu vivi o Flamengo errado, cara. Porque assim, o time que eu torcia, ele era recordista de quedas na primeira fase. Ele é o time que mais caiu na primeira fase da competição. A gente tinha só deixando, pouquíssima relevância internacional. Exatamente. E a galera menospreza a galera de 2019 a troco de nada. Porque dói dizer que é ídolo. Não, porque você tá botando num patamar de Zico. Ninguém vai chegar num patamar de Zico. Não como Zico, mas assim, pra você é ídolo, sim. Porque ídolo é, às vezes, pra alguns, o ídolo às vezes é uma palavra muito forte. Outra coisa, o cara o Flamengo participou hoje... de 108 jogos no Flamengo até hoje. Vai terminar no 109. Ele conquistou 9 títulos. 9 títulos. Ele conquistou tudo que ele disputou. Ele só não conquistou uma Copa do Brasil. Todo o resto que ele disputou, e a Libertadores 2020, claro. Mas todo o resto que ele disputou... Mas ganhou uma Libertadores no Flamengo. Ele conquistou todos os títulos que ele podia disputar. Assim. E outra que ele não é responsável pela Copa do Brasil, porque assim como o Jorge Jesus, o Felipe Luiz e o Rafinha, ele chega já no jogo que a gente é eliminado. Ele já chega para disputar contra o Atlético Paranaense. Então ele não fez nem parte do processo de 2019 da Copa do Brasil. Então, assim, o cara tem 108 jogos e conquistou 9 títulos. Se vocês não consideram esse cara gigantesco, vocês viveram um outro Flamengo que eu não vivi, pô, em 38 anos. E complementando o seu raciocínio... Um bicampeonato brasileiro, gente. Complementando o seu raciocínio, o Gerson... Voltando ao seu raciocínio que você falou do Flamengo, nesse século, o Flamengo só chegou às quartas de final da Libertadores 2 vezes. Em 2010 sim. E em 2019, que foi campeão. Fora esses 2 anos, o Flamengo não chegou nas quartas. Sabe? Ele não é um cara que tá... Se o Flamengo passar do Defensa e Justiça, vai ser a terceira quarta de final no século. Pô, pelo amor de Deus, o cara tá deixando um time com condições assim, de ser tricampeão brasileiro. Tipo... eu tenho até um dado aqui só pra mostrar pra vocês o negócio. Que é uma matéria que eu tinha feito. Que era uma matéria que eu tinha feito. Ela foi feita 2 dias antes de fechar de vez com o Olympique, se não me engano. E aí eu vou falar com base no número daquela época. Mas, tipo assim, em 119 jogos, somando Jorge Jesus, Domenech e Rogério Ceni, ele só não jogou 14. De 119 jogos que tipo assim, que rolaram entre esses 3, ele não jogou 14. Eu tô desconsiderando os que ele não tava antes. Então, tipo, o cara só sofreu uma lesão. Ele só sofreu uma lesão em 2020. Olha só, exatamente. Deixa eu colocar um ponto aqui. Foi uma lesão em 2020. O cara tem 108 jogos, 7 gols, 10 assistências, são 17 participações diretas. Não é um número que se ignora pra posição dele.
E é absurdo, gente. Ele é gigante, é absurdo. E aí a galera, fala, porque o João Gomes dá conta. Eu não tô menosprezando ou diminuindo o João Gomes e nem falando que ele não é craque, mas ele é um garoto da base que vai oscilar muito. A galera põe ele num patamar pra substituir o Gerson. Gente, pelo amor de Deus, olha a responsabilidade que estão jogando pra esse moleque. Se esse moleque vai mal no jogo de Libertadores, acabou. Acabou a carreira do moleque. Acabou. Mesma coisa eu falo do Hugo. Galera, não tem que renovar com o Diego Alves, porque tem o Hugo, tem o Hugo. O torcedor, ele é muito 880. Do Flamengo, então, mais ainda. Exatamente. O Hugo falhou no jogo contra o São Paulo, que a gente foi campeão. Se o Flamengo não leva aquele título, acabou a carreira do Hugo. Ia ser tudo nas costas. Acabou. Ele nunca mais ia ser encostado no Flamengo, ele ia para um clube carioquinha. Acabou a carreira de um garoto. Olha só como ele já não hoje, Aninha, se a gente olhar hoje o Hugo já perdeu espaço no Flamengo. Eu não discordo de nada do que ele tá falando em relação ao Hugo, eu não discordo de nada. Então, tipo assim, aí a galera eu não vou ter essa pena, não vou nem dizer pena, não tô nem dizendo que eu sinta pena, acho que nenhum atleta, nenhum profissional digno de pena. Mas eu não vou ter esse cuidado ao falar da situação do Hugo, porque isso que a galera tá falando que poderia ter acontecido com ele, aconteceu com milhares de outros que a gente não sentiu o mesmo coisinha falar e não sente até hoje. Ninguém fala com esse menino novo que acabou. Esse menino novo que era uma joia que acabou indo pro time de clube diferente. Hoje o Flamengo tem condição de preparar um garoto da base para subir. E o Flamengo não prepara. Mas a gente não fala com essa mesma lástima sobre o menino tão bom que podia ter pro time pequeno quando a gente fala do Eric Flores. Mas a gente mesmo cansou, a torcida do Flamengo cansou de cancelar garoto, porque, por exemplo, o Adrian fazia uma partida boa, era o novo Zico. Quando ele ia mal, acabou o Adrian. Nunca mais o Adrian existiu. Então, a torcida que queima com essa expectativa que é criada. A torcida cria uma expectativa em garotos da base que, calma aí, gente, ele pode ser bom. Só que ele vai oscilar. O Flamengo faz isso com tudo. Por exemplo, não só com o João Gomes, o Hugo Souza. Quem mais subiu? O Mateuzinho. Essa galera. Uma galera subiu. O Flamengo não preparou essa galera pra subir. O Flamengo não preparou, cara. A mentalidade do torcedor. Mas calma lá. Calma aí, deixa eu só finalizar. O Vinícius Júnior, vocês estão comparando casos que não existem. O Vinícius Júnior subiu pro profissional do Flamengo, já vendido pro Real Madrid. Se ele fizesse merda, ele já tava vendido. Ele subiu sem pressão isso nenhuma. É verdade. Ele tava no Real Madrid. É verdade. Eu só discordo de um ponto. O Renino tá bem. O Paquetá ficou mal até ficar bem. E tipo assim, a gente tá comparando garotos muito diferenciados. Nem todo mundo que vai subir é diferenciado. O João Gomes não foi preparado pra subir. O Hugo não foi preparado. Essa galera subiu porque todo o time pegou Covid. Vamos subir. Mas teve muito jogador do Flamengo que subiu que na base era diferenciado e não deu. O Eric Flores era diferenciado. Gente, é isso, mas se você não prepara o garoto pra subir, gente, ele não é diferente do profissional pra se você base. Pegar a seleção Vocês estão olímpica botando uma pressão no João Gomes de ficar no patamar do Gerson. Ele não vai estar. Se você pegar a seleção olímpica de Londres, ninguém espera que ele seja o Gerson. Se você pegar a seleção brasileira do Sul-Americano Sub-20, a seleção... Ana, a seleção brasileira do Sul-Americano Sub-20, que depois disputou a Olimpíada de Londres, tinha o ataque titular era Neymar, Coutinho, Lucas Moura e Diego Maurício. Sim. Pois é, a torcida do Flamengo, ela sempre faz isso com qualquer jogador. Não só o preço do cara da base, ele é muito maior, porque ele é uma cria da base, a torcida acaba tendo um carinho muito grande por ele, mas qualquer jogador que não tá bem, e aí tem um da base pra substituir, a torcida do Flamengo já automaticamente já acha que ele está a nível de substituir o titular. O Diego Alves Souza, por exemplo, pro Hugo Souza. Pro banco pro Hugo Souza. Bastou o Hugo Souza começar a tomar gol por saída de bola errada. O problema é a torcida do Flamengo. E que é natural do processo dele. Como é o nome daquele o outro goleiro que agora é da base? A torcida do Flamengo, Gabriel Batista. O Gabriel. O Gabriel voltou a jogar agora, e quando ele tava jogando, antes do Hugo, todo mundo falou assim, esse cara é um lixo, esse cara não devia estar no Flamengo, tudo mais. Aí veio o Hugo, agora ele já é titular. Mas sabe qual é o grande problema do que a gente tá discutindo? É porque uma hora, porque Deus quer, porque a pessoa é muito talentosa, funciona. Uma hora um moleque que nunca jogou uma partida... Não é o normal e não deve ser o normal, mas uma hora acontece. E a não vai ter essa paciência eu concordo perfeitamente com você, mas um
uma vez a cada 100, acontece do moleque entrar no time titular no lugar, tomar vaga e jogar pra caramba. E aí a torcida quer que seja regra. Você quer um exemplo disso, Ana? Não, Ana, você quer um exemplo do que eu tô falando? O Armeiro fazendo merda pra cacete no Brasileirão. Tirou o Armeiro, botou o Jorge não jogou uma partida ruim. Não jogou uma. Sim. E aí a torcida do Flamengo acha que tem que ser assim com todo mundo. Todos os jogonetes têm que entrar e fazer o que o Jorge fez. Tipo assim, a gente tem o Thiago Maia. Mas o Thiago Maia tava bem antes da lesão. Gente, mas não é uma lesão de 2 semanas, não. É uma lesão de cirurgia de 8 meses. Vocês acham que ele vai voltar jogando, comendo a bola no jogo seguinte? Eu espero, porque agora ele precisa, Aninha. Eu espero porque agora ele precisa. Porque agora ele tem o peso de substituir o Gerson. Cara, mas eu acho que não vai. Eu acho que não vai ser. Vamos queimar, vamos botar na hora certa. Não, deixa o Thiago falar. Queimar, deixa o Thiago falar, porque o Thiago tá educadamente levantando a mão pra poder falar. Mas aqui a gente respeita a educação, Gonzaga, nesse programa? Não, mas como ele tá tentando falar, pô. Ele tá lá, o Thiago é do contra, vai. Vai lá, gordão. Então, primeiro uma coisa. Vocês estão ocupando a torcida. E ninguém vai ficar interrompendo o Thiago, hein? Pois é, a torcida... Não vai rolar. De nada. Eu fui bem pausado para evitar esse problema. A torcida não tem culpa, pô. A torcida tem que pedir o cara que jogou bem um jogo só mesmo. Jogou mal, a torcida tem que jogar a pedra no cara mesmo, que a torcida é para isso, pô. A torcida é para isso, para cobrar o time, cobrar o menino que tá jogando bem. A torcida é pra quem não pode fazer isso, é a diretoria. Vocês estão culpando a torcida pra quê? A torcida não tem culpa de porra nenhuma, não. A torcida não bota time pra jogar, não, caralho. Loucura isso aí, isso aí, Thiago. Mas pressiona. Mete a porrada, Thiago. Não, pressiona o cacete. A torcida não tem culpa de nada, não. A torcida não bota jogador pra jogar. Não, a torcida, Thiago, a torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo. Eu concordo com o Thiago, sim. Eu concordo com o Thiago que no mundo civilizado, o Thiago tá correto. No mundo civilizado, na teoria, o raciocínio do Thiago. Torcedor queima jogador, na teoria, técnico. Aninha, na teoria, o raciocínio do Thiago tá certo. Só que na prática, a torcida pede um moleque de 17 anos titular, 4 jogos o moleque não joga bem, a torcida picha o muro falando que o técnico é burro, que botou o moleque na fogueira. O mesmo torcedor que falou pra fazer. Cansou de queimar jogador picha da base muro. Que tinha até um certo talento. Invade treino, joga bomba no meio do treino do Flamengo, na Gávea. Exatamente. É o que eu tô falando do Hugo. Mas a torcida eu acho que a torcida tá completamente correta. Se o Hugo... Não tá. Porque se a gente não é campeão brasileiro, não é culpa do Hugo e o Hugo acabaria com a carreira. Porque a torcida não aceitaria mais o Hugo e ele não sairia do Flamengo, ele seria encostado, porque a torcida ia acabar com a carreira dele. E ele não é culpado. Mas, Ana, o Flamengo foi queimar o carro do cara. Aninha, eu só discordo. Ana, eu concordo com você num aspecto. Uma coisa é pressionar, outra coisa eu concordo com você em um aspecto, mano. Eu concordo com você num aspecto só de que o Campeonato Brasileiro é um campeonato de pontos corridos, tem todas as rodadas, todo jogo tem o mesmo peso, ponto. Mas se o Flamengo perde o título brasileiro por conta daquele gol que o não foi por conta daquele gol, Marcelo. Mas não foi por... não fez gol? Não, claro que não, concordo plenamente. Por quê? Concordo plenamente. Perfeito, Ana. Perfeito. Como é que a culpa é do Hugo Souza? Perfeito. Ana, perfeito. Concordo com você 100%. O argumento nesse caso tá correto. Mas se eu puxar a final da Copa do Brasil de 2017 e falar que o Guerreiro não fez gol e o Muralha pulou pro canto, a culpa é do Muralha, não do Guerreiro que não meteu gol na final no Mineirão. Você vai defender o Guerreiro e falar mal do Muralha. A gente tem o melhor ataque do país. Mas por que o Guerreiro não fez gol? Por que a culpa é do Muralha no pênalti que pulou 5 pênaltis pra direita? Tu tem o São Paulo brigando por porra nenhuma. Aí tu vai culpar o Hugo que tomou gol, que falhou de fato, e o ataque não funcionou por quê? Por que tu ataque não fez gol? Mas em 2017 o ataque também não funcionou, o Guerreiro também não fez gol, e a culpa é do Muralha. E a culpa é do Muralha. Cadê o Gerson nessa hora? E cadê o Gerson nessa hora? A culpa não é só do Hugo Moura. Não, eu discordo só de um ponto. A gente tomou o gol, o Flamengo foi campeão e o Hugo tá na geladeira mesmo assim. Não mudou nada, pô. Porque a torcida queimou ele. Porque a torcida acha que bota ele, que ele é titular no lugar do Diego Alves. Torcida alucinada. Mas o Diego Alves não tava jogando, pô. O Diego tava quebrado. A opção que tinha era ele ou o Gabriel Batista. Não, mas o povo quer. A torcida. Não, mas a torcida queria. Alves, que não precisava. Falava que pode vender Diego Alves, vender já. Eu acho que o Flamengo podia seguir. Eu acho que o Rogério Ceni deveria seguir. Eu já acho que o Rogério Ceni poderia aproveitar que ele tá. Eu acho que o Rogério Ceni podia aproveitar que ele tá fazendo igual o e já tá botando o Arão em várias posições, aproveitar e fazer igual o River Plate que botou o Enzo Pérez no gol, bota o Arão no gol, cara.
tá, pelo menos, né? Mas a gente tá com meia hora de live e a gente não começou a falar sobre Gerson. Sobre Gerson, isso que eu ia falar. Eu ia falar agora, porque o tema, pessoal, é Gerson. Então, o que temos pra falar? Eu acho que eu vou deixar esse momento. Vou dar só uma informação. O Gerson estreou contra o Corinthians em 2019. No jogo foi 1-1 na Arena Corinthians. Aquele gol do Gabigol que demorou. O primeiro gol dele foi contra o Botafogo. Sim, mas a estreia dele foi 1-1 contra o Corinthians. Aquele gol do Gabigol que eu acho maravilhoso. O primeiro que o VAR demorou 15 dias pra marcar o gol. Que eu acho lindo. Adoro quando o VAR fica 10 minutos esperando pra marcar. Virou uma temporada no Netflix. Adoro. Fica 4 pessoas dentro da cabine do VAR assistindo o Globoplay, né? E enquanto não marca o gol... Puxa o mexão do nada, assim. E aí, né, o que acontece? Depois disso, o Gabigol faz o gol, vai comemorar o gol, que o juiz dá o gol, e aí voa um mar de garrafas, de copos do Corinthians na direção do Gabigol, que faz aquele muque sensacional pra torcida, e a torcida do Corinthians... Tem uma foto de trás, assim, pegando o Gabigol de costa, comemorando o gol, e a torcida do Corinthians atrás. O que tem de dedo apontado pro Gabigol. É lindo, aquela foto é linda. Mas eu quero deixar esse espaço pra Aninha, porque ela sem dúvida é a mais emocionada, né, mais sentimental em relação ao Gerson de nós aqui. E que tenho certeza que vai deixar aquela linda mensagem que vamos todos ficar de olhos lacrimejando. Por favor, Aninha. Marejados. Eu tenho 2 coisas pra falar, assim, muito importantes. Um dos nossos títulos, né, que é o da Recopa Sul-Americana, Gerson marcou 2 gols na final. Coisa que João Gomes não faria. Posso cravar aqui tranquilamente. E o gol do título Carioca, quem fez? Eu ia mandar essa. Eu tô falando de título internacional, né? Porque é o patamar do Flamengo hoje. E aí, né, ele fez 2 gols no Maracanã, com um jogador a menos, vale destacar. Mas, antes de falar sobre o meu posicionamento, o que eu acho que ele vai fazer falta ou não, da gente entrar nesse debate tático, isso é uma coisa que serve pro Gerson e pros próximos. Espero que mais ninguém, mas pode ser que aconteça, mas eu espero que não. De como é triste não poder oferecer para ele o último contato com a torcida mesmo. Assim, o Maracanã agradecer, gritar o nome 65 mil pessoas gritando. A galera poder fazer o vapo ali da arquibancada e saber que ele tá vendo. Ele se despedir do clube dele também, que é de coração, que ele já deixou claro que ele tá claramente abalado de ir embora, é uma coisa que ele não tá escondendo. E assim, e o processo disso tudo é muito triste, porque a gente pensa assim, cara, a gente tem no nosso time o Felipe Luiz, que é um cara que, assim, há pouquíssimo tempo ninguém imaginava ter no time, ele é diferenciado, e é um cara de final de carreira, não dá pra ignorar isso. Então a gente pensa assim, a gente já perdeu 2 anos de Felipe Luiz no Flamengo, 2 anos que a gente perdeu a chance de ver ele ali de perto, né, de acompanhar o cara jogando, de acompanhar esse time fazendo história. Assim, tudo bem que a gente pegou o auge, o ápice, que é 2019, a gente conseguiu curtir muito isso, mas, cara, o bicampeonato do brasileiro, que já, por ser em São Paulo, já seria algo um pouco mais distante, mas a gente não teve a chance de fazer recepção. Então, assim, a torcida do Flamengo tá perdendo um pouco desse time. O Gerson é a primeira peça que a gente perde de grande nome, que a gente não pode, de fato, se despedir, daquele adeusão, de ter aquele contato de, porra, brigadão, brigadaço, vem e volta se você quiser, que a gente vai te receber. Espero que ninguém saia por agora e que quando o próximo sair já esteja tudo normal, nossa população esteja vacinada contra tudo, contra todos. E isso é muito triste, é uma coisa que eu queria, que fica pra mim, deixa mais chateada assim, a saída dele, porque é um flamenguista, é um torcedor em campo, que a gente queria poder retribuir tudo que a gente viveu graças a ele e uma porrada de gente que tá nesse time, que constrói esse time. O próprio João Gomes, eu acho que o processo dele, e do Thiago Maia também, que é um flamenguista declarado, de substituir o Gerson nesse primeiro momento, de fazer funcionar o esquema, se tivesse a torcida ali abraçando, apoiando, sabe, gritando o nome do João Gomes, gritando o nome do Thiago Maia, enfim, a torcida fazendo a diferença que a gente sabe que a torcida faz, seria muito mais fácil o processo para eles também. Eu acho que isso seria mais fácil viver. Então é um destaque triste na saída dele,
Uma última informação sobre o que você tá falando, Aninha, é que o último jogo que o Flamengo fez com torcida no estádio, antes da pandemia não, antes de parar o futebol pandemia em 2020, foi Flamengo e Portuguesa, 2-1, que o Arrascaeta... A gente virou no finalzinho. No finalzinho, mas o Gerson não jogou essa partida. Não. Então, só vou confirmar, mas parece, deixa eu ver aqui, o último jogo do Gerson com torcida no Maracanã foi Flamengo 3, Barcelona de Guayaquil 0 na fase de grupos da Libertadores 2020. 2020 é 11/3. Foi 11/3, exatamente. E aí... E aí a partida contra a Portuguesa, só pra confirmar, foi 14/3, 3 dias depois, mas o Gerson não jogou. Ele ficou no banco e não entrou. O Mari, quando ele sai, tá tudo meio recente ali e tal. O Jorge Jesus também. Então, e também o Jorge Jesus, ele sai muito no pico da pandemia. Tá todo mundo com a cabeça tão em outro lugar, tão preocupado com outras situações. Aninha, você sabe quem foi o jogador que ganhou o prêmio da Conmebol de melhor atleta em campo no Flamengo 3, Barcelona de Guayaquil 0? Não tenho essa informação, não. Gustavo Henrique. Pra você ver como o Barcelona de Guayaquil é um adversário caminhar. Gustavo Henrique fez um gol e ainda teve 2 lances ali. Parece que deu um passe pro outro gol, uma parada assim. Né? Vamos lá, você tem um time com Gabigol. Quando o melhor em campo é o teu goleiro, por exemplo, isso em qualquer jogo, se o melhor em campo é o goleiro, você já fica meio eita. Não é um bom sinal, né? Apesar de parecer, mas não é um bom sinal. Quando o melhor em campo é o Gustavo Henrique, porque tudo bem, tu tem no gol o Diego Alves. Às vezes ele defendeu 2 pênaltis numa decisão de pênalti, beleza, compreensível. Agora, o Gustavo Henrique, aí meu Barcelona, aí tu me deixou na mão, né? Aí mas não era o Gustavo Henrique, não era o Gustavo Henrique de hoje em dia, tão pouco aquele Gustavo Henrique do Domenech. Era o Gustavo Henrique na mão do Jorge Jesus. Era o Gustavo Henrique na mão do Jorge Jesus. Eu só queria deixar um destaque aqui. Eu só queria deixar um destaque para nossa audiência, nossos espectadores. O bom exemplo para a criançada do nosso Thiago aí, enquanto o Cristiano Ronaldo renega a Coca-Cola, ele dá o bom exemplo aí do que se fazer com 2 litros de Coca que Thiagão aí tá tomando aí. Isso enquanto fuma um belíssimo derby vermelho, né? Isso aí é uma combinação de luxo. Poucos conseguem fazer assim um ataque às coronárias tão conciso, né? Depois ele vai comer ali um tablete de margarina. Ele vai comer um Beirute inteiro sozinho. É o meu kit gente, só pra finalizar. Tá pronto aqui. Tá pronto, Thiago? Thiago fumando seu maço ali de cigarro trovão, uma tragada Deus pulmão. Gente, só pra finalizar, prêmios Deixa a finalizar. Que o Gerson ganhou com o Flamengo. Ele ganhou o prêmio Craque do Brasileirão no Campeonato Brasileiro 19 e 20. Ele foi o volante da Seleção Bola de Prata 19 e 20. Ganhou o melhor segundo volante do Campeonato Brasileiro 2019. Esteve presente na seleção do Campeonato Carioca 2020-21, porque ele não jogou 2019, e ele foi artilheiro isolado, aqui tá escrito isolado ainda, hein, da Recopa Sul-Americana 2020. Porque foi 2 gols no treino. Porque foram 2 gols na final, né? Entendi. E bola de prata, ele pegou alguma bola de prata? Acho que pegou em 2019, não sei se ele pegou em 2020. Falei, seleção bola de prata 2019 e 20. Que isso! O pessoal das estatísticas aí, saberia dizer quantos gols no total o Gerson tem pelo Flamengo em qual ranking? 7 ou 8? 8. Não, total do Flamengo, na passagem do Gerson no Flamengo, 8 gols? Sim, 7 gols e 10 assistências, 17 participações diretas em 108 jogos. Então não, tô confundindo então com o Bruno Henrique que já tá na... Não, o Bruno Henrique eu vejo aqui pra você agora. O Bruno Henrique, ele já tá, tipo assim, na lista dos 10 mais, eu acho que é Gabigol, já tá lá em cima, e o Bruno Henrique também já... O Bruno Henrique e o Gabigol nem vale. O Bruno Henrique, ele tem 132 jogos, 60 gols, 29 assistências. Então são 132 jogos e 89 participações diretas. 60 gols e 29 assistências. Outro patamar. Só pra gente brincar, assim, de continuar nessa parte de dados, vê, por favor, como é que tá o Arrascaeta no ranking de gringos artilheiros do Flamengo. Já vejo isso. Peraí, o Gabigol, deve estar. Pra vocês, o Gabigol. 117 jogos no Flamengo, 85 gols,
26 assistências. Então, em 117 jogos, ele tem 111 participações diretas. O Gabigol? O Gabigol, 117 jogos. Mas eu tenho uma informação mais legal sobre o Gabriel Barbosa. Diretas, 85 gols, 26 assistências. Eu tenho uma informação melhor sobre o Gabriel Barbosa. Últimos gols nos últimos 100 jogos disputados por clube ou seleção. Lewandowski, 112. Lewandowski, 112. Haaland, 94. Cristiano Ronaldo, 83. Mbappé, 77. Gabriel Barbosa, 76. Messi, 74. Lukaku, 74. Galera, Immobile, 73, aí vai. Clica na matéria. Gabriel Barbosa é o brasileiro primeiro da lista de mais gols nos últimos 100 jogos por clube e seleção. Sim. Agora, deixa eu dar uma curiosidade imbecil aqui pra gente. Vamos marcar curiosidades aqui. O Flamengo. Curiosidade imbecil merecia a vinheta, hein? Interessantíssimo, né? Calma aí que não tá indo. Enquanto isso, vamos. Curiosidade imbecil. Peraí, gente, na internet. Já que nós vamos falar de curiosidade imbecil, vamos para o momento Matheus Gonzaga. Cara, dos nossos 10 artilheiros, o Zico tem 732 jogos, 508 gols. 508 gols, bobagem. Um pouquinho difícil de alcançar. Pouquinho. O Gabigol tá quase lá. Só mais acho que daqui a pouco chega. Chega. No final do Brasileirão... Cara, eu acho que o Gabigol tem condição de bater essa marca, falando sério. Se o Gabigol... Dependendo do tempo. Falando sério, se o Gabigol falar assim, não quer saber... Pra que eu vou ganhar mais dinheiro na Europa? Pra que dinheiro? Vou ficar no Mengão pro resto da minha carreira. Vou jogar aqui por mais 15 anos. Sim. Ele pode fazer. Eu acho que provável que faça. Nem 5 anos, eu acho que menos 5 anos. O Dida tem 358 jogos, 258 gols. Segundo lugar. Terceiro lugar, Henrique Frade. 411 jogos, 212 gols. Quarto lugar, a gente tem o Romário. 240 jogos, 204 gols. Porra! Quinto... Galera, eu vi o Romário jogar. Vocês falam essas paradas assim, eu fico aqui, ó. Porra, vocês estão falando sério, cara? Eu vi o Romário jogar, cara. Com todo respeito o Gabigol, que a gente gosta pra caramba, grita gol, trouxe Libertadores. O Romário de título? Do Flamengo? Mas aí é que tá a questão, cara. Jogar, mas não vou levantar taça, né? Deixava baixo, aí que tá o lance. O Bina levantou taça. Sabe qual é? Então, pra tu ser ídolo, não é a questão de títulos. Você falou um montão de título do Gerson aí, maravilhoso. São títulos maravilhosos, memoráveis, essa coisa toda. Mas assim, a gente teve, sei lá, Zé Carlos sendo campeão mundial, Viola sendo campeão mundial. Mas aí o Romário assim, fez muito louca. O título não é por aí, gente. O Romário fez uma combinação de coisas. O Romário fez um montão de gol, foi artilheiro e tal, teu ídolo, aí passou 2 temporadas depois, foi lá foi jogar no Vasco. O Gerson, o Gabigol, por exemplo, além de eu ver que o Romário trocou o Barcelona pelo Flamengo. E tocou o Flamengo pelo Vasco e foi campeão brasileiro pelo Vasco 2 vezes. 97 e 2000. O que eu acho é o seguinte. Porque até não sei quem foi campeão. Porque eu vi o Romário jogar. Beleza, você viu o Romário jogar, mas não viu levantar título. Você viu o Obina ser campeão, mas não viu jogar tanta bola. Eu vi com o Gerson, o Gabigol, jogar bola e ser campeão. Os dois. Porque jogaram bola e foram campeão. Porque o que o 2019 fez, com todo respeito ao Romário, mas você, em 80, quem viu 80 e 2019, viu os 2 maiores times. Time do Flamengo, 2019, se não for de 80, não vai bater de frente. Cara, mas é assim, tu culpar um jogador como o Romário ou o Gabigol pela defesa. Não sabe? Tô culpando. Não é pela defesa, o que o Gabigol... cara, por isso que os caras não são campeões. O Gabigol tem 111 participações diretas em 117 jogos, fora o que ele ficou machucado, fora o que ele não fez gol, que foi pouquíssimo, por sinal. E o cara é absurdo. Então, tipo, sim, eu vi com o Gerson, com o Gabigol, jogar bola e ser campeão. Eu não vi por um acaso, não foi uma coisa de uma temporada. Eles foram campeões 2 anos do maior prêmio nacional que tem. Porque, por exemplo, 2013 foi um acaso ali que a galera jogou no Brasileiro mal pra caramba e na Copa do Brasil Aninha, todo mundo se encaixou, os planetas se alinharam. 2009 é um time que tudo bem, jogou bem. Agora 2019 e só não foi maior
Só não foi maior porque em 2020 ele tirou muita coisa que poderia acontecer. Ele tirou da gente uma possibilidades, porque o programa anterior de 2020 que gravamos, falando sobre a expectativa de 2020, a nossa expectativa era que Gabigol batesse o recorde de novo, entendeu? De tudo que foi feito, até porque pegaria do começo do ano até o final. Da carreira também, né? Pois é, então 2020 ele foi um episódio que a gente impediu que a gente visse muita coisa acontecer de incrível, né? Talvez aí o Flamengo não ia ficar no mesmo patamar que 2020, 2019, todo mundo sabe disso, até porque é quase impossível um time repetir o que fez, né, e tal, na história e tal, mas você já sabe. Mas 2020, com a pandemia, tirou essa possibilidade porque o Gabigol ficou muitos jogos parados, teve lesão e tudo mais. Não, todo mundo. Pois é, e acabou que quebrou aquele ciclo que vinha e, tipo assim, legal. Eu fico indignado quando fala, com todo respeito, mas eu vi gente maior. Gente, só deixando uma informação clara, só passando um dado, amiga, que eu fui pesquisar. Rapidinho, amiga. O Flamengo há 3 anos o time a ser batido. 3 anos o time a ser batido. E aí a galera vem menosprezar, falando... E o time que chega mais próximo de bater, o Flamengo não consegue bater o Flamengo há uns 3 anos. O Flamengo, aos trancos e barrancos, é o time a ser batido no Brasil. É o campeão brasileiro em 2 anos seguidos. É o time a ser batido. Até que você me prove o contrário, é o time a ser batido em 3 anos. É o principal time do Brasil. O jogador campeão do mundo, o melhor jogador do mundo, que trocou o Barcelona pelo Flamengo, teve sua melhor temporada pelo Flamengo em 99, marcando 48 gols. O Gabigol, em 2019, marcou 43. Veja o número de jogos. Veja o número de jogos. A média do Romário era praticamente 1 por partida, querida. Entendeu? E ainda demora pro Gabigol chegar lá. Agora, não é por aí que a média do Romário é 0,85. A do Gabigol é 0,75. No finalzão, na maior parte, era 1 por jogo. Não, eu tô pegando a média geral. Eu tô pegando a média geral aqui dele. Média geral do Romário. 240 jogos, 204 gols, média de 0,85. Ele ficou de 95 a 99. 4 anos. 4 anos. O Gabigol, ele jogou 4 temporadas. O Gabigol, em 2 anos, ele tá indo pra 3ª temporada, que tá no início. Ele tem 111 participações diretas, uma média de 0,75, 85 gols, 26 assistências. Pera aí, a galera quer menosprezar o Gabigol na história? Para! Não, cara, eu só tô falando que o Romário, com certeza, top 5 fez o que o Gabigol eu vou dar uma opinião onde muito... o campeonato era pá! Mas a Europa não me interessa. E aí? Eu vou dar uma opinião muito... Eu vou dar uma opinião muito... Eu não conto a história do Flamengo. Polêmica. Meu objetivo não é falar que o Romário é o maior de todos os tempos, não é isso não, cara. Eu vou dar uma opinião muito polêmica. Eu acho que o Pedro, inclusive... Eu acho o Pedro, com a bola no pé, faro de gol, eu acho o Pedro melhor que os dois. E eu falo hoje, o Pedro tem o quê? 23 anos, ele é melhor que o Romário. O que aconteceu na Europa, pouco me importa. Eu não conto a história do Flamengo pela Europa. Eu não conto a história do Flamengo pela Europa. Pouco me importa o que acontece lá fora. O Gabigol na história do Flamengo... Pedro vai ganhar a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Assim, igual o Romário. Mas o Gabigol no Flamengo, ele é milhares, muita coisa maior do que o Romário. Na história do Flamengo, é muita coisa maior do que o Romário. Pois é, na idade que o Gabigol tá, o Romário tava lá destruindo na Europa há 200 anos. Cara, mas eu caguei pra Europa. Ele pode fazer o que ele quiser na Europa. Ele pode ter papado a Europa. Pô, mas é isso. Tu vai comparar o cara que fechou lá com 34 anos, tu vai comparar com o Gabigol de 23? Não vou comparar. Só que a galera faz um folclore do Romário gigantesco. O Romário no Flamengo não tem. Mas com a idade que o Gabigol tem, o Romário tava no PSV, pô. Eu não tô com o PSV. Pra casa. Caguei o que ele fez lá fora. Não me interessa, não é pra isso que eu torço. Agora, na minha história do Flamengo, se o Gabigol fez a gente resolve com uma pergunta muito simples. Quem tem mais Libertadores? Quem na história do Flamengo fez 2 gols na história da Libertadores? Só tem Zico e Gabigol. Quantos gols o Romário tem na final da Libertadores? É uma coisa simples. Tu conta a história do Flamengo, tranquilamente, se tu vai no Museu do Flamengo, tu conta tranquilamente a história sem mencionar o Romário, no Museu do Flamengo. Do Gabigol, tu não conta a história do Flamengo sem mencionar o Gabigol. Ponto. Cara, no patamar que o Gabriel Barbosa está para o Flamengo, o Romário só tá na história do Vasco.
Porra, Mas Flamengo, ele deixa o Thiago quer tecer comentários sobre o assunto. Vai lá, Thiago. Provavelmente vai discordar todo mundo. Vai lá, Thiago. Eu vou tecer dá um gole aí na sobre coca. Eu vou falar aí sobre o assunto. Dá um trago no trovão e... Peraí. Então. Equilibrou? Tá no Peraí, ponto? deixa eu voltar o olho pro lugar. Peraí. Opa. Pronto. Dá 3 socão assim de punho fechado no próprio peito pro pulmão voltar. Cadê a torcida? Agora vamos. Rapaz, Romário no Flamengo jogou pra caralho. Porra, jogou pra caralho mesmo. Pô, time fraco. Não tem Ainda como tinha ter time outra fraco. coisa. Não tem como você chegar e falar que sabe o Romário e Edmundo é um time fraco, mas continua, prossiga. E Porra, outra se coisa, for assim, outra- o Obina é o quê peraí, na história do peraí, Flamengo? Pior, cara. O Obina é o quê? Calma. Sem contar que o Romário não fez nenhum gol pelo Flamengo com metade do peso e importância do gol do O Obina contra o Obina tinha um Paraná. meio campo sinistro. Coisa que o Romário não tinha na época, não tinha defesa. Desculpa, Thiago. continua. Nenhum dos 204 gols aí do Romário pelo Flamengo chega a metade da importância do gol que o Obina fez contra o Paraná em 2005. Tá, continuando. Romário pro Flamengo, até hoje, eu acho que não vai acontecer. Nenhum clube brasileiro vai ter cacife nunca mais de contratar o melhor jogador do mundo numa temporada. Isso aí é pra botar em museu pra caralho. Isso é pra botar no museu pra caralho. O Romário era o melhor do mundo, veio pro Flamengo. Nenhum time do Brasil vai contratar Discordo o de melhor do você, mundo. Thiago. nunca. Eu acho que o Romário. O Flamengo não contratou o Romário. O Carnaval do Rio de Janeiro contratou o Romário. A Não Portela importa a contratou o Romário. circunstância, não importa a circunstância. A O time Portela brasileiro, Não, aí não o importa. time do Brasil Ele nunca vai Mangueira. trazer o melhor jogador do mundo Ele veio, no né? ano seguinte. Eu acho a vai, contratação, nunca vai. eu acho a contratação do Bebeto pelo Vasco, quando o Bebeto sai do Flamengo e vai pro Vasco, com todos os times do mundo querendo o Bebeto, uma contratação maior, cara. Não, aí não. Não existe isso, Todos cara. os clubes do mundo Não, queriam não, o Bebeto O sai impacto, do... o impacto, Quando o Bebeto E não quando os renovou com times o Flamengo, ele... todo mundo queria o Bebeto, ninguém queria o Romário. o impacto peraí, de você pô. contratar o Romário talvez de não. contratação é o maior impacto da história do Flamengo. De contratação. Na história do futebol brasileiro, cara, nenhum time brasileiro Não, vai trazer não, o melhor isso aí do mundo nunca. Isso aí é. Nunca não tem mais. nada. Não Porque vai o rolar isso aí. carnaval que Calma, contrata- que Robozão o tá carnaval- chegando pro Cara, Flamengo aí. mas e o Não Anelka? diga- não fala isso ainda. Robozão tá Mas vindo e o aí. Anelka? Mas e o Anelka? E tem outro porém. Aí Termina. só E o assunto Balotelli do do programa. Mengão? E o Balotelli do Mengão? E o assunto do programa é o Gerson. Aí o pessoal falou do gol do Gabigol na final da Libertadores. O gol do River foi nas costas do Gerson, aquela porra daquela furada que ele e o Arão fizeram ali, aquela palhaçada, rapaz. Foi muito mais do Arão. Gerson, no final dele. Se for falar em Gerson, Ali quase realmente- entregou de bandeja a porra Ali do gol da realmente Portuguesa. foi. Rapaz. A Eu verdade, tenho assim, raiva do ó, Gerson e do assim, Arão desde aquele gol lá. pera lá, calma lá. Um jogo que eu posso dizer que o Gerson jogou muito mal foi aquela final da Libertadores. Pô, mas Porque todo mundo. ele- Felipe Luiz Não, faz sim, Mundial sim, também. todo mundo tava mal. Todo mundo tava mal. Eu, E o particularmente, Gerson acho que é estava muito chato fisicamente você falar- ruim. Não, mas é O muito Gerson errado não você estava falar do fisicamente Gerson. bem. Ele Tava machucado. Não Dava tem pra como- ver que ele não não tava tem conseguindo como correr falar no que o campo. Gerson- foi pior do que ele. Então, Não tem como falar que nenhum jogador foi mal naquele jogo, vista a partida que Everton Ribeiro fez naquela tarde de sábado. Não, Não, tem mas como você ali fazer o muito o isso. jogo time do Everton inteiro tava Ribeiro? mal. Gente, o time próprio inteiro tava Gabigol mal. foi mal a partida inteira. Não tem como você Cara, fazer uma eu regra não- de um jogador naquilo. Eu ali, não vou tá? dizer, O time eu não do vou dizer Flamengo que não tava bem. o time todo não estava mal. O time do River Plate estava melhor. O time do River Plate marcou, jogou mais da metade do jogo. mas O melhor o jogador, Flamengo o melhor cansou. jogador em campo, o melhor jogador em Flamengo todo campo estava daquela abaixo. final foi o Enzo Me Pérez. cansou. O Flamengo O time todo do estava River abaixo. não perdeu pro Flamengo porque o Gabigol é foda. O time perdeu pro Flamengo porque não aguentou jogar até o final. Então pronto, mas Não, aí foi porque você o Galhardo é fazer uma burro. régua Foi em porque o relação Galhardo é ao burro. cara. Foi porque o Galhardo é burro. Porque Não. o Jorge Jesus não fez uma alteração e o Galhardo foi tirando o jogador pra botar outro jogador pra segurar o placar Não e foi, o Galhardo não foi. tomou atrás. O River claramente estava morto. O River estava morto. O River teve uma intensidade muito absurda no primeiro tempo. Era óbvio que eles iam cansar no segundo. A intensidade do River foi muito absurda no primeiro tempo. No final O do primeiro título tempo, do Flamengo, eles já O você estavam- River pode- se você borré. pode pegar O River- atrás, Vamos dizer que pegar o River Jorge- se borré naquela Jorge partida. O Jesus River ganhou se aquela borré. final. Gabigol fez os 2 gols, pô, parabéns, muito obrigado. Gabigol jogou bem pra caramba pelos 2 gols. Mas a gente
A gente ia perdendo aquele título e o Gerson tem uma parcela grande de culpa por aquele gol do River Plate. O Gerson, é verdade. Eu digo mais o Arão do que o Gerson, mas o Gerson teve uma culpa desgraçada naquele lance também. Mas aí, porque pra mim, a jogada foi toda trabalhada na Avenida. A jogada foi toda trabalhada na Avenida Felipe Luiz. Ó, depois que vocês rasgaram essa seda toda pro Gerson, eu acho que agora a gente tem que fazer aqui o contraponto. Não é não, Thiago? Vamos falar a realidade. Vamos falar a realidade. Vamos falar a realidade. O Gerson foi o melhor jogador em campo contra o Liverpool. Isso foi uma verdade também. Ponto, não tem discussão. O que eu não consegui entender, porque o Gerson, ele estava morto contra o River, mas contra o Liverpool, peraí, o Flamengo perdeu pro Liverpool, é verdade. Mas qual foi a final de Mundial que o Romário jogou bem? Não. Cara, aí é que tá. É brincadeira. Vocês vêm com o argumento que tem que ser campeão de tudo. E aí eu falo, perdeu. E aí? O cara deixou de ser ídolo? Peraí, vamos com calma, gente. Nem na final da Copa de 94 o Romário não jogou bem. Agora, deixa eu completar aqui a análise do Gerson rapidinho. Porque é o seguinte, vocês rasgaram a seda do caraca, mas vamos falar a verdade. É o que o Thiago colocou aí. Teve final aí que ele se peidou todo. Teve final que ele se peidou todo. Antes dele ser comprado, ele tava numa caída aí, numa descendente. Aí depois voltou 3-4 aí. Então não é o fim do mundo. Tem jogadores que têm qualidade, não tem a mesma qualidade, mas tem tendência a eles conseguirem fechar ali numa boa. Não é a posição que a gente está mais carente, não é o fim do mundo. Era uma necessidade econômica. Todo mundo queria o Gerson. Mas eu acho que ele dá. No final do jogo, mas a característica do Gerson, ele falou, não quero falar disso, mostrou que ele merece estar na história do Flamengo. Agora, você falar que ele é insubstituível, não é, cara. Hoje ele é. Eu acho que é o seguinte. Eu vou falar uma coisa que tá entre os dois pensamentos. Entre os dois pensamentos de vocês. É o seguinte, eu acho que não tem nenhum jogador da posição do Gerson hoje que jogue a mesma qualidade, não entregue o mesmo tanto, ponto. Mas eu acho que o Flamengo tá no patamar do futebol brasileiro hoje acima dos outros. Que eu acredito que tem jogadores do futebol brasileiro que, mesmo não apresentando o mesmo tanto que o Gerson, sejam capazes de consegue talvez compensar uma estrutura técnica, não tem uma qualidade de futebol. A gente não joga a Premier League onde qualquer desfalque vai ter um peso absurdo. Isso é eu acho que o João Gomes ele pode não jogar nem metade do que o Gerson joga, mas é mais do que todo mundo que faz a mesma função dele no Palmeiras, no Grêmio, no Atlético Mineiro. Eu discordo muito lindamente. Eu discordo com o argumento. De todos os jogos que o Gerson não foi bem, o Flamengo teve dificuldade em todos. O último jogo, o Gerson não estava bem e o Flamengo perdeu. Isso é outra verdade. Isso é uma verdade. O Flamengo depende dele. O Flamengo, eu discordo com dados. Eu discordo com argumentos. Todos os jogos. Peraí que o Thiago tem dados. Vai lá, Thiago. Com dados não, discordo com argumentos. Dados eu nunca tenho. Com a porcentagem de quanto o Gerson, quando o Gerson não vai bem, qual a dificuldade que o Flamengo tem em conseguir formar jogadas. Eu fiz essa matéria sobre isso. O Gerson, prova foi o último jogo, inclusive. Ele não foi bem. O Flamengo sente completamente a ausência dele. No outro jogo... mas aí se você for considerar que o Flamengo tem muita dificuldade quando o Gerson não joga bem, então o Gerson não joga bem desde 2019, cara. Não, senhora. O Flamengo tava 5 jogos sem sofrer gol, o Flamengo tava jogando muita bola, inclusive. Eu já entrei nesse assunto. Eu discordo, A galera eu concordo com você, beleza, mas eu discordo do jogando muita bola, cara. Foram 5 jogos onde o jogo do Flamengo era muito chato de ver, cara. A galera você não pode de botar como se só o Flamengo não tivesse jogado bola em 2020. Nem parece que o São Paulo ficou a 10 pontos. Eu também acho. Eu fiz uma piada. Mas, Aninha. Deixa eu só pedir uma coisa pra Aninha. O Flamengo ficou falar um pouco mais próximo do microfone, que sua voz tá acabando ficando um pouco baixo. Amiga, porque eu tirei do fone pra carregar. Não, o Flamengo ficou 5 jogos sem tomar gol. Mas vamos lá, tu falou que jogou muita bola. Jogou muita bola contra o Vélez? Você acha que o Flamengo jogou muita bola contra o... Marcelo, mas aí também se a gente for ficar pegando recorte de jogo específico, eu acho que não foge o objetivo do análise. Fazer uma pergunta sincera, você pode discordar de mim se você quiser. Não, você pode discordar de mim se você quiser. Eu nem vou entrar em mérito de Rogério. Não, você pode discordar de mim se você quiser. Você acha que o Flamengo jogou muita bola contra o Curitiba? Primeiro jogo do Curitiba? Você acha que jogou muita bola?
Eu acho que o Flamengo... Primeiro, eu acho que o Flamengo jogou... Se você achar que jogou muita bola, eu concordo com você de seguir isso. Eu acho que não. Eu acho que... Primeiro, o Flamengo ganhou, que já é o básico. Ana Beatriz, eu também não colocava meu time pra ir pra cima igual um maluco naquele jogo, porque você tem um jogo importante no meio da semana e você já tem desfalque. Você tem que saber se equilibrar pra outra partida. O Flamengo foi ali e viu que dava pra jogar sem tanta intensidade e que dava pra ganhar um jogo sem ser tão intenso. Curitiba é um time fraco. Cara, vamos pra realidade. Flamengo... Você vai usar sua força máxima? Eu não usaria minha força máxima. Eu acho que o Flamengo ganhou seu Flamengo, que é importante. Eu não acho que tenha jogado muita bola, mas também acho que não tenha sido um jogo onde o Flamengo tipo Palmeiras e tal. Eu acho que deixa o momentos do 2-0 ali contra a América. A bailarina falar que o Thiago tá tentando falar faz mó tempão ali. Não acho que jogou muita bola, não. Eu acho que esses 5 jogos o Flamengo foi eficiente. O Flamengo foi eficiente, mas não... Tá, ele sei lá, foi aquele... Gerson. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês sobre Gerson e coisa. Thiago, vocês preferem Thiago Mendes ou Renato Augusto? Posso? Eba. Vai. Como é que é? Peraí, eu não entendi a pergunta. Thiago Mendes ou Renato Augusto? Thiago Maia ou Renato Augusto? Thiago Mendes, o que tu vai pra contratar. Quem é Thiago Mendes? Só pra eu saber, só pra eu procurar no Thiago Google. Mendes? Tu não sabe quem é Thiago Mendes? Que jornalismo é esse aí que acompanha e não conhece Thiago Mendes? Quem é Thiago Mendes? Eu só conheço o jogador que joga mais do que Galarza, o Modric da Colina. Ele joga mais do que o Modric da Colina. Eu também não desconheço o Thiago Mendes. Então fica esse assim. Thiago Mendes joga mais do que o paraguaio Galarza, o Modric da Colina. Se não joga mais do que o Modric da Colina, eu não sei quem é, pô. Olha, o Renato Augusto é um jogador que eu sempre quis no Flamengo, até ter Gerson. Aí depois que Gerson chegou, aí eu falei, esquece, Renato Augusto. Mas deixa o Thiago falar, que ele tá tentando há um tempão falar aí. Eu queria perguntar pra você assim, jogando bola, qual é a característica principal do Gerson, assim? Responde rápido pra eu completar o raciocínio, por favor. Me seduzir, fazer eu ficar com vontade de praticar coito homoafetivo. Travar a bola. Ele trava a bola, ele segura bem a bola e distribui o jogo, né? Ele me seduz. A principal característica dele, quando ele pega a bola, ele me seduz. Então, ele protege bem torneadas, isso saída de jogo. E ele faz aquele primeiro passo. A principal característica é a parte estética, que é o mais importante do atleta. O mais importante do atleta é a parte estética. Eu vou ter que mutar, eu vou usar, controlar os instintos da característica estética. O Gerson ele não joga de primeiro volante, ele é o segundo volante, que é o que sai mais e arma mais o jogo, participa mais das jogadas ofensivas. É o segundo volante, exatamente. Então, com essas características, você não consegue olhar pro elenco e ver um cara que pode jogar no meio campo, que prende bem a bola e sabe sair jogando com a bola e armar jogadas ofensivas do Flamengo. Você não consegue olhar pro elenco e ver um cara que Diego Ribas. Eu vou dar uma dica. Como gesto, não, gente, pelo amor de Deus. Eu vou dar uma dica de um cara que faz isso. Ele usa a 10 e é muito bonito esteticamente também. Eu vou deixar vocês pensarem. Você achar que o Diego não pode sair, não pode fornecer uma saída de bola, segurar a bola, armar o jogo na saída de bola. Vocês estão de brincadeira, meu irmão. Não, mas aí você forçou. Você forçou, pô. Você tá de sacanagem. O Diego é tão bom que recuaram ele pra ele jogar mais marcando, porque não tem como tirar ele do time. Thiago, eu concordo com o Diego, concordo com a qualidade do Diego, concordo 100%. Mas você de coração acha que o Diego tem físico pra aguentar Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil até o final da temporada com a idade que ele tem? Cara, mas a questão não é a idade. No mesmo pique que o Gerson faz, porque o Gerson também serve pra repor. Não vem falar de pique, que o Gerson tá jogando há 3 jogos seguidos e não aguentou jogar com o Bragantino. O menino tem 20 e poucos anos e não aguenta jogar 3 partidas seguidas. Vem falar de nem pique, o Diego. Jogar com o Bragantino, cara. O time inteiro cansou. Isso aí é balela. Isso aí é balela. O Diego, antes de quebrar o pé... Então você está afirmando que o Flamengo não precisa do Gerson, pois tem o Diego Ribas no Flamengo. O Diego, antes de quebrar o pé em 2019, era indiscutivelmente preferência lá. O Gerson só virou titular porque o Diego quebrou o pé. O Gerson só é titular hoje porque o Diego quebrou o pé. Aí agora, porque passou um ano, o Diego não serve mais, tem que contratar outro, porque o Gerson é insubstituível. O Gerson não é insubstituível, cara. Eu vou responder a pergunta que o Thiago fez. Eu vou responder a pergunta. Eu vou responder a pergunta que o Thiago fez e que a Ana fez. Excelente. O Diego, pra mim,
O Diego é muito mais bola do que o Gerson. Muito mais bola. Deixa eu responder a pergunta. Tô contigo, Thiago. Deixa eu responder a pergunta. Acho que o Derby e a Coca-Cola juntos aí começaram a interferir. E outra coisa. Peraí. Eu vou responder a sua pergunta e a pergunta do Thiago. Diego é muita bola. Já foi mais bola do que o Gerson. Hoje ele não é. Concordo muito sobre o Diego. Você sabe que eu sou Dieguete e defendo o Diego aqui a vida toda. Agora, é querer ser muito otário para acreditar que o Diego vai conseguir manter bom nível em 3 competições na idade que ele tem. Tá, deixa eu responder a pergunta do Thiago. Não vai. A pergunta do Thiago é a sua. Eu vou responder a pergunta do Thiago e a sua. Você perguntou sobre Thiago Mendes e Renato Augusto. Renato Augusto foi mal contra eu acho o seguinte, o Gerson é melhor que todos eles. Pra mim o Gerson é melhor que o Diego, pra mim o Gerson é melhor que o Renato Augusto, não, né? amiga, Pra mim ele é o melhor de todos, ponto, mas ele vai embora, ponto, ele vai embora, ponto, o Gerson não tá na discussão mais. Entre Diego Ribas, Renato Augusto e Thiago Mendes, eu prefiro Diego Ribas. Entretanto, nenhum dos 3 seria minha opção pra fazer a função específica do Gerson. Acho que o Diego fica onde o Diego tá jogando, e pra mim é o Thiago Maia. Claro que tem um tempo de recuperação, tudo mais. Eu acho que uma das opções... Eu acho que uma das opções pra jogar... Ele é empréstimo, né, Aninha? Ele é empréstimo, ele vai voltar. Eu acho que uma das opções que a gente tem pra jogar no meio campo também, que a gente não tá pensando na possibilidade, já que a gente tá falando de contratação, batendo a tecla de Renato Augusto, não sei o quê, eu acho que a contratação é um zagueiro e o Arão volta pro meio campo. Não, concordo. Eu acho que a prioridade é um zagueiro. Eu prefiro, se você botar na mesa Thiago Mendes, Renato Augusto, eu prefiro o Davi Luiz. Quando eu faço o questionamento é porque o Flamengo está sondando tanto o Renato Augusto, que está treinando no Ninho, inclusive está no Rio de Janeiro há um bom tempo, já se reuniu com o Marcos Braz, lanchou com ele num shopping, e ele está treinando no Ninho, e o Thiago Mendes, que é a notícia de hoje, que o Flamengo foi atrás. Mas esse Thiago Mendes, ele joga mais do que o Chay do Botafogo, do Fogão? Depois do jogo do Bragantino, o Flamengo entendeu que o time precisa de um substituto para o Gerson, porque até então não era falado sobre o substituto do Gerson. O time entendeu, isso eu estou falando de informação interna, não é minha opinião, entendeu que precisava de um substituto e eles estão indo atrás de um substituto para o Gerson. Ponto. Vai ter um Aninha, teremos mosaico do Gerson no jogo contra o Fortaleza? Não tem informação? Não, nenhuma, mas assim, se tiver, gente, alguém quiser ajuda para montar, eu estou perto, moro em Botafogo. Bandeirão. Precisamos do bandeirão do Coringa com o Vapo. Então, assim, o Thiago Mendes, aí agora falando sobre a situação do Thiago Precisamos de um baralho personalizado do Flamengo, cujo Coringa Thiago Mendes eu não conheço o Thiago Mendes. É um negócio muito pouco provável, porque o Lyon investiu alto para ter o Thiago Mendes. Alto. Então, o interesse não é emprestar, que é o que o Flamengo quer. Mas Thiago Alves não é nome de cantor de sertanejo, não? É o que o Flamengo quer, empréstimo. O Lyon já com vocês, Thiago Mendes e Marcinho. Não vai ter condição de só emprestar o atleta, porque o investimento foi alto nele há 2 temporadas só. Então, o Lyon só tem interesse em emprestar e vender por pelo menos 10 milhões de euros, que é o preço do Gerson. E outra coisa, Aninha, até porque nós temos o Thiago Maia. Você iria no show de uma dupla sertaneja de Thiago Mendes por exemplo, o Flamengo pode acabar comprando o Thiago Maia por empréstimo até mais barato, se no final quiser conversar sobre. Você iria no show da dupla sertaneja Thiago Mendes e Renato? Não. E aí então o Flamengo tem o Thiago Maia, que eu acho entra nessa história. Se for para investir em alguém, você vai investir no Thiago Maia, que é mais barato, já tá aqui com a gente, tá acostumado, adaptado. O Thiago Mendes, também, que é a revelação do São Paulo, deixou claro que a prioridade dele no Brasil seria o São Paulo. Então eu acho que é um negócio difícil de acontecer, porque o Flamengo não vai ser imbecil de investir 10 milhões de euros, que é quase o preço do Gerson, num cara que a gente não sabe o que vai ser ainda, porque se você vai emprestar com condição de compra. O Renato Augusto não me agrada. É uma opção que não me agrada, por diversas razões, depois a gente pode até Cara, não existe argumento que pro Renato Augusto, cara. Só que o Renato Augusto, ele não é flamenguista nem de futebol, porque o maior argumento é que o Renato Augusto é negão. Primeiro, o Renato Augusto é botafoguense de família. Ele é botafoguense de criação. Ele falou abertamente que ele é Flamengo. Enquanto você falou abertamente na mídia... Ele falou abertamente antes ou depois de jogar no Corinthians? Flamengo, gente. Antes ou depois de jogar no Corinthians, ser campeão brasileiro. Não, mas aí também você vai falar que o Adriano é São Paulino, então, porque jogou no São Paulo.
Não, e tipo assim, se ele falou antes ou depois, a torcida do Flamengo vaiou ele pra cacete no jogo, no jogo contra o Corinthians. Ele já declarou amor pra caraca pelo Corinthians. Marcela, vamos lá. Vamos usar o Gabigol de novo, Marcela. O Gabigol, revelado pelo Santos. Gabigol fala que ama o Flamengo e tal. Ele nunca falou que ele é torcedor do Flamengo. Nunca. Ele nunca falou, eu torço para o Mengão. E quando sair do Flamengo, vai dizer que é outro time pra caralho. O nariz gigante. A gente respeita Renato Augusto ele, nunca foi cara. torcedor do Flamengo, o Renato Augusto torcedor do Botafogo, o Renato, cara. Ele foi revelado pelo Flamengo. E a partir do momento que você se declara pra um time, não interessa onde é que você vai jogar depois, você se declarou. Ele já se declarou pro Corinthians também. Ele se declarou pro Corinthians também. Ele não se declarou corintiano, pode procurar. Ele falou que amava o Corinthians, que ele teve uma história muito forte no Corinthians, uma relação, uma ligação que pode acontecer. Se o Corinthians e Flamengo fazem a mesma proposta Marcelo, pra ele só vai pro Flamengo hoje porque o Corinthians tá na merda, mas se os dois tiverem da mesma condição, ele vai pro Corinthians. Não, mas aí é a escolha dele, ué. Isso não define o que o jogador, não. O torcedor ele vai olhar o que é melhor pra ele. Cara, tem que contratar nada. A gente tem uns novinhos sensacionais. Supondo que se fosse vir, no caso, se ele vai escolher entre o Corinthians e o Flamengo, aí o problema é dele. Não, ele vai escolher... porque a torcida tem a mágoa com ele. Ele não é flamenguista porque quando ele quis voltar, ele quis ir pro Corinthians. Claro, gente, o Flamengo não pagava bem, o cara é profissional. Pois é. Eu acho que hoje em dia, a certeza que os jogadores ao vir para o Brasil estão analisando isso. Hoje, os jogadores, quando vêm pro Brasil, estão analisando isso. Seu sonho é trabalhar na empresa X. Seu sonho da vida, na empresa X. Só que chega a empresa Y e fala assim, eu vou te pagar 4 vezes mais. Tu vai falar, não, eu vou na X, porque a X é meu sonho. Tu vai na Y. Cara, eu vou na X. No Flamengo. Eu vou na X. Para aí. Pegou o Gerson. Eu só não posso dar o exemplo. Eu só não posso dar o exemplo que eu ia dar. Eu só não posso dar o exemplo que eu ia dar de por que eu vou na empresa X. Eu só não posso dar o exemplo do porquê que eu ia na empresa X, porque eu já tô na empresa X hoje. E se a empresa Y, que é da Igreja Universal, quando eu vou dizer o nome da empresa Y, me desse 6 vezes, mas eu não ia pra Igreja Y. Mas então, com todo respeito... Pra emissora do Reino de Deus, eu não ia, pô. Você tá precisando de dinheiro. Revelações. Rapaz, nessa discussão aí, eu sou muito Renato Augusto. Porque é o seguinte, eu posso dizer nomes, Eu mesmo argumento da Marcelo. Eu sou profissional pra caramba. Eu trabalho na afiliada da TV Gazeta aqui no Maranhão. Eu sou TV Gazeta pra caralho aqui, ó. Pô, sempre gostei da TV Gazeta. O dia que eu for pra outra, eu vou gostar mais da outra. E aqui tá pagando meu salário, quem tá alimentando meu filho. Mas, Thiago, é isso aí, tipo assim, se for assim, se todo mundo considera, o Renato é mercenário, então Pablo Mari é, então o Gabigol, o Bruno Henrique, o Diego Ribas, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro. Mas eu não falei que ele é mercenário. Eu não acho que o Ronaldo seja mercenário. Eu concordo plenamente com todas. Então o não é flamenguista. Hoje mesmo, se a Globo me chamasse, eu não ia querer. Eu não ia aceitar o salário da Globo. Eu não queria. Mas o Gerson é flamenguista e foi revelado pelo Fluminense. O Renato Augusto é botafoguense e foi revelado pelo Flamengo. Ele é botafoguense. Mas ele... Mas é isso que vai te definir você contratar o cara? Não é. Que a família dele é botafoguense, que ele vestiu a camisa quando ele era criança. Quando ele foi adulto, ele falou, em alto bom som, eu sou flamenguista. A partir do momento que você é jogador de futebol profissional e tu se declara pra um time, tu tem noção do que tu tá falando. Eu concordo com a Ana. Finalmente eu concordo com a Ana nisso. Finalmente, Thiago, ia chegar um momento, cara. Eu tenho um amigo que ele é botafoguense pra caramba, jogou categoria de base no Flamengo, não se profissionalizou e nunca escondeu e falou que se um dia eu virar profissional pelo Flamengo, eu não vou, lógico que eu não vou sair da empresa botafoguense. Tem gente mas que não trabalha no Flamengo que não torce pro Flamengo. Mas isso aí acontece. E outra coisa... Mas Ana, você contrataria hoje, pelo preço que está sendo pedido, o Renato Augusto ou você ficar com o João Gomes? Ou quem? Ou ficar com o João Gomes, eu prefiro o João Gomes ao Renato Augusto. Não. E a minha preferência não é o Renato Augusto, não é nem só porque ele é corintiano. É porque eu acho que o Renato Augusto ele tem o quê? 38 anos? Mas aí. Que o Renato não era isso, não era aquilo. Exatamente. Você não tá usando o critério técnico, tá usando o critério. Então tu tá botando o Renato Augusto no patamar do Emerson Sheik. Jogou no Corinthians, fez história, disse que gosta pra caralho, não presta. E você cria carinho, porque, gente, eu trabalhei na Copa América 2019.
trabalhei cobrindo a Bolívia. Óbvio que eu tava torcendo pro Brasil ganhar. Mas, porra, automaticamente conhecendo a história das pessoas que estavam ali na Bolívia e que era importante a classificação, eu torcia muito pra Bolívia. Eu queria muito que aquela galera classificasse, porque eu sabia que era importante. Tanto que no jogo da eliminação, que a Bolívia, obviamente, perdeu os 3 jogos, a gente foi o primeiro eliminado. No jogo da eliminação, Bolívia, likes Bolívia. Quando a gente tava saindo do hotel, tinha jogador chorando, falando assim, cara, a gente tem que ganhar hoje, porque eu prometi pro meu filho que eu não ia ser o primeiro eliminado. Eu prometi, nananana. Foi um velório quando a gente foi eliminado. Um velório. E claro que eu tava torcendo muito pra Bolívia. Eu desenvolvi um carinho pela história, pelo que eu vivi ali dentro. Então é natural que o Renato, vivendo uma história... Comprou um apartamento também na Bolívia? Cria um carinho pelo Corinthians. Que o jogador A, B e C, se o Gabigol amanhã sai do Brasil, vai pra Europa. Quando ele volta, o Flamengo tá quebrado e alguém tá o Santos tá em boa condição. O Santos não, porque é o time dele. Mas, tipo assim, sei lá, o Internacional tá em boas condições e contrata ele, e ele vive uma história tão intensa quanto o Flamengo, é natural, cara, que ele cria um carinho absurdo pelo Internacional, porque sim, porque tu vive aqui. Deixa só a Marcela ser chutada pela Globo, como tá fazendo com a maioria dos profissionais dela, aí ela vai pedir, vai falar, não quero Record não, obrigado. Prefiro ficar desempregado. Só deixando claro que quarta-feira, pra quem tá vendo, a gente já ouviu pela live, né, porque o programa deve sair depois gravado. Quarta-feira, Flamengo e Fortaleza. Vai ter um churrascão pra gente assistir todo mundo junto no apartamento em La Paz da Aninha, que ela comprou depois de ficar 3 anos na Bolívia. Ela comprou esse apartamento lá em La Paz. Que vai ser a primeira eliminada de novo, tadinha. E tem outro porém também nessa discussão. O Corinthians é um time de muito apelo. O cara que joga no Corinthians e é campeão pelo Corinthians e se destaca, como o Renato Augusto era um dos melhores jogadores do time, eu digo que é praticamente impossível o cara não criar um carinho pelo clube. É um clube gigante. O Thiago, só por estar falando essa frase aqui, cara, só por estar falando essa frase, já bateu agora no seu timão, né, Thiago? Já tu bateu uma assim na hora que tu tá falando. O torcedor precisa entender. Eu sou Flamengo. Que, tipo assim, quem ama o seu time acima das coisas é você. Você vai amar o seu time acima de tudo, acima de todos. Você vai estar ali no bem e no mal. É natural que, por exemplo, se o Flamengo começa a se quebrar por alguma razão, porra, é mais do que natural que o Arrascaeta procure teu beco, que o Gabigol procure teu beco, que o Bruno Henrique procure teu beco. Se o Gabigol procurar meu beco, se o Gabigol procurar o meu beco, Ana Beatriz Ayati, ele vai achar. Se ele procurar o meu beco. Deixa o Flávio falar. Obrigado. Eu quero falar sobre o Gerson, mas não tô falando do nosso Gerson não, tá? Eu vou falar do Gerson lá do Fluminense. O Gerson do Fluminense, a gente fala Gerson do Fluminense, quando ele fala do Flamengo, você vê que ele fala com carinho e com respeito. Exatamente. Então, o Pedro falava Augusto, muito, né? Renato Augusto foi revelado no Flamengo, foi pro Bayern, cara. Ele tem uma relação com o Flamengo. Eu tenho. A mesma coisa que vocês têm com o Gerson agora, essa geração, de ver o Gerson indo para um grande clube e saindo, né, falando, porra, aqui é Mengão. É a mesma coisa que eu tinha com o Renato Augusto. Agora tem a chance dele voltar. Ah, mas ele jogou no Corinthians. Muito bem, cara. Ele pode gostar de 2, 3, cara. Deixa eu contar aqui. O meu primo, ele é torcedor do Fluminense, ele é tricolor. Ele é, logicamente, muito chateado por ter perdido o Gerson, né? E o Pedro... E depois os dois ter vindo pro Flamengo. E ainda mais o Pedro, porque ele, no Pedro, né? O Pedro, falava que o Pedro é muito grande. Então, hoje o Pedro é Mengão. Flávio, o teu ídolo Romário, ele é flamenguista, ele é tricolor, ele é vascaíno, o que ele é? Já que América. Romário é América, declarado sempre foi. Nunca disse que era vascaíno, nunca disse que era Flamengo. Tipo piada ao Flávio pra zoar com a outra, Marcela, e outra, assim, falando sobre, ainda nessa linha de jogador, o próprio torcedor, a gente aqui, ó, que é flamenguista, acima de tudo e qualquer coisa, o Flamengo pra gente é o Flamengo. A gente que é torcedor simpatiza com outros clubes, tem clube que a gente tem uma simpatia, que a gente fala, pô, gosto da Chape, gosto disso, gosto daquele. O torcedor acaba simpatizando com outro clube. O jogador que vai... eu, por exemplo, eu gravo esse podcast aqui, Flamengo Cast há 4 anos, e você sabe que eu sou botafoguense, pô. O jogador que vai viver aquela realidade. Fala mal do Cabo Friense pra mim, pra tu não ver como é que o bicho não pega. Eu sou botafoguense, pô. Eu fico nervoso aqui. Eu sou um pouco mais caína também, mas eu sou principalmente botafoguense. E outra, é o mesmo sentido de, por exemplo, o Thiago que é pai. Tu bota teu filho quer ser jogador profissional.
Quem abre a porta é o Fluminense. Pra ele, por exemplo. Pô, tu vai torcer pro sucesso do teu filho, tu vai torcer pra aquilo, tu vai torcer pra dar certo, tu vai torcer pro Fluminense ganhar, tu vai querer um título. Caralho! Tu vai. Ele só não pode jogar no moto, né, Thiago? Se jogar no moto, vai apanhar. E aí quer dizer que é Não, até errado no o jogador modo, buscar essa a porra melhor não jogar oferta onde pra for. ele no Brasil. É muita ingenuidade você querer acreditar que, por exemplo, hoje um jogador que vem pro Brasil não procura Flamengo e Palmeiras. Óbvio que vai procurar Flamengo e Palmeiras. Eu procuraria o Flamengo e Palmeiras. Olha aí, o Felipe Melo é um bom exemplo também, né? Que dizia que era Mengão, Pegão. Tá no Palmeiras. Flamengo não investiu. Pois é. Eu, se sou jogador, tento o Flamengo. Obviamente, tento o Flamengo. Torço pro Flamengo igual uma Por isso que eu falo, não adianta E o a Globo Palmeiras tentar vem me me dar uma contratar, que eu não vou. proposta Eu sou absurda. Flamengo Cast pra caramba. Não adianta a Globo, não gosto da Não Globo. tem como você falar que Vou não vai. pro SBT. Você vai pra quem tá pagando melhor, quem te dá uma condição de trabalho boa, quem te dá um CT arrumado, quem te dá E uma até condição para de... complementar aquilo que a Aninha falou. Eu moro no Nordeste, aqui no Nordeste, como o Matheus sabe, muita gente torce para mais de um clube. Torce para um clube local e torce para um time grande, torce para vários times, torce para um time no Rio, um time em São Paulo, um time no Sul. Mas tem muito aqui, tem muito. E como eu sou do Rio de Janeiro, apesar de morar no Nordeste, muita gente chega para mim e pergunta: qual time você torce? Eu falo: Flamengo. Aí a pessoa pergunta: Flamengo, mas quem? É o Flamengo. É verdade, isso é verdade. Só que aquilo que a Aninha falou de... Torcedor da Bolívia querida, torcedor do Sampaio Corrêa, fica de... Não, eu torço pra todos. Tu tem o mesmo amor pelo Sampaio Corrêa que tem pelo Moto? Não. Bando de Sampaio Corrêa. Bando de traidores no Flamengo Cast, ficando elogiando aqui. Eu tenho amor, tô revelando o amor. Bando de traidores. Eu Falsos sim. rubro-negros, tenho amor falsos pelo rubro-negros. Mengão, mas, patrocinadores, tamo aí, né? Então, por que eu digo que eu não tenho o mesmo amor pelo Eu tenho um Sampaio afeto pelo Flamengo, tanto quanto pelo porque eu Botafogo, não Vasco e tenho Fluminense. amor Meu amor é pela por Rede Globo. Eu tenho amor por nenhum dos dois. Eu quero que os dois vão bem, porque o futebol maranhense melhorando, pra mim seria perfeito, porque iam ter jogos melhores aqui nessa porra desse lugar. É só por isso que eu quero que Mota Não, e e tipo Sampaio assim, fiquem bem. tu gosta, tu tem carinho e tal, mas, por exemplo, se vai contra o Flamengo, tu Thiago, não tu tá nem reclamando na se cidade do botando. Gonzaga, não Você tem nem fala, time. Se entrar no meu Olha, caminho, respeita vai que o pagar. time ganhou, o Sub-20 daqui da cidade aqui ganhou o último jogo, viu? Quem Não me sei conhece contra quem. sabe, eu torço a Vera bastante pro Grande Vila Nova, meu Tigrezão do Goiás. Você é Vila Nova Inclusive, também? Muito. Minha, Inclusive, eu tenho quase subiu minha 2 minha anos. irmã Mano, e eu tenho a Metade torcida de aí. 30, Pato, tá lá, Brasília, Gente, eu Papá, torço Mané pra Garrincha, três, ó, Brasiliense eu Gama. Tu vai em qual arquibancada Vila lá? Nova. Vila Nova. Mas tiver. Não, eu falei Brasiliense Gama jogando aqui. Não, Vila Nova. Vila Nova, eu conheço duas pessoas Mas que entre são um apaixonadas outro, do Vila Nova. entre um e outro, o Gama. Gamão da Massa. Ah, pronto. Aí, pronto. Outro Eu sou time a que Napolina, hein? Outro time que eu aprendi a acompanhar por muito tempo, que eu acompanho. O Flávio é canto do sempre Rio, que né? dá. Não, Flávio? A Desportiva Ferroviária do Espírito Santo. Tenho camisa aqui, inclusive. Fonseca tava com Atlético ela Clube. aqui perto. E Minha gosto família muito. fundou lá o de Saquarema, o Barreira. Cara, eu gosto muito. E o Vila quase subiu 2 anos que eu falei. O Vila é esquece. sempre no quase, Aninha. É sempre Não, quase. eu falei, esquece, o 3º ano é nosso. O Vila foi rebaixado lanterna com a Série C. O Vila é sempre no quase. É o time do quase. Se você acha que Cara, o Atlético é o time Rebaixado do na quase, série. Rebaixado pra série C enquanto Atlético Goianiense e Goiás estavam na série A. Né? 2 pontinhos tiraram o meu Vilazão da Série A, que eu ia ver Mengão e Vila. Então, aí Caiu que a pra gente falou sobre a Bolívia, não a Bolívia querida, e sim a seleção boliviana. Vou mostrar depois Então, o casaco da comissão pra vocês. Vou O que, postar e o marcar. que acontece comigo? Eu, por um tempo, trabalhei cobrindo futebol maranhense, jogos do Motoclube, jogos do Sampaio Corrêa. E eu digo, cara, você se apega pelo time que você cobre. Entendeu? Se Muito, apega cara. mesmo. Você, Pelas histórias, tipo, né, cara? não Vivência. torço assim, de ser torcedor do time. Quero que o time ganhe. Eu quero muito que o Sampaio suba pra primeira divisão. Até porque ano que vem eu quero ver o Flamengo no estádio aqui, perto de casa. Eu moro muito perto do estádio daqui do Castelão, daqui de São Luís. Então eu quero muito que o Sampaio suba. Eu sou quase torcedor. Mas tu mesmo. pode ver o Botafogo e o Vasco. Mas esse ano eu não vou ver porque não tem torcida. Se abrir os estádios. Cadê a eu vou credencial?
Cadê a credencial? Mas eu tenho a credencial, inclusive. Se eu quiser ir ver, eu posso ver porque eu sou imprensa. Mas como eu não sou jornalista esportivo mesmo, tem todo um proceder para poder fazer jogo aleatoriamente. Eu não posso só chegar e entrar por causa da pandemia. Eu teria que mandar... Você entra como Flamengo Cast. Tal. Olha aí, então, ó. Pode falar. Eu conheço o professor Flávio. Vai na minha que tá tudo certo. Eu conheço o Mister lá de Belfort Roxo. Porra. Então, com isso, o Flamengo, a gente acaba se apegando. A Marcela foi uma vez comigo assistir um jogo de Série D do Motoclube lá aqui no Castelão. Não. Cara, a gente, por mais que o jogo seja ruim, que o time jogue mal, a gente torce pro time ganhar. É porque tu não foi comigo, quando fui eu, meu pai. Gente. Fui eu, meu pai e Daniel, lá do nosso amigo lá do condomínio, e o pai dele também. A gente foi ver Motoclube São Paulo pela Copa do Brasil, acreditando que o Motoclube conseguiria eliminar o São Paulo. Não aconteceu, obviamente. Cara, mas o futebol, ele encanta por isso, cara. As histórias... Exatamente. Olha o CRB aí. Mas deixa pra gente encerrar o programa... Gente, só uma observação rapidão, amigo. O Thiago Maia pode ser relacionado para o jogo de quarta-feira, viu, galera? Ó, finalmente. Ele teve essa expectativa e ele falou que se tudo ocorrer bem, o treino de amanhã, que é o último do Flamengo. O processo de se vocês estiverem ouvindo isso depois, gente, por um acaso ele ter ido, você ouviu aqui primeiro. Se você estiver ouvindo isso aqui depois e ele não tiver entrado também, ignora essa informação. E ele pode ser relacionado pro próximo, então, né? De qualquer forma fica aí. O outro já serve pra informação. E se você estiver ouvindo esse programa depois do jogo do fim de semana, porque existe o fator incompetência do Gonzaga, pode ser que esse programa se saia na semana que vem. Pode ser, se pode. Ele tiver jogado, atemporal, esse programa é atemporal. E se você estiver assistindo daqui a 10 anos, também saiba tá valendo. que o Thiago Maia podia ser relacionado para a partida. A gente estava na expectativa. Talvez ele tenha se tornado maior que o Gerson, mas não sabe. Vamos saber isso. A gente não nos sabe ainda, mas capítulos. daqui a 10 anos você vai saber e você vai falar assim, nossa, que bobinha. A Bia se daqui a 10 anos você tá vendo esse programa e ainda não prenderam o Lázaro... Então, só pra falar uma coisa pra vocês, qual que é a parada? Ele tomou o poder, não tem mais futebol no Brasil. Pedro e Thiago Maia vão definir amanhã no último treino que podem voltar pro Flamengo, podem ser relacionados. O Pedro é bem provável que volte porque ele só ficou de fora por protocolos da CBF, né? Visto que ele já estava curado do Covid. E o Thiago Maia, depois de 8 meses, pode finalmente ser relacionado. Então, o treino dessa terça-feira é decisivo. Então aí já se der alguma coisa errada com o Thiago Maia, a gente vai lembrar de você, Ana. E aí eu vou falar só que eu avisei, hein? Eu vou falar que eu só avisei. Vou me responsabilizar? Vou me responsabilizar, mas vou falar que eu avisei. Vai lá, Marcela. Pode finalizar o programa de hoje. Eu queria encerrar esse programa dedicando ele não só ao Gerson, sua trajetória, obviamente, que é o tema do programa, mas eu queria dedicar especialmente esse episódio de hoje ao humorista Bussunda, que completou aí 15 anos da morte do Bussunda. Foi essa semana agora, completou 15 anos. E eu queria, claro, não só ele como um grande flamenguista, contar uma história que tá na série dele, que foi como ele ensinou a filha dele a torcer pelo Flamengo. Ele contou uma história de porrada, como todo flamenguista aprende. Poderia ter sido, claro. Entretanto, ele contou pra filha dele que existia uma floresta, e aí o Botafogo jogou fogo na floresta, e os animaizinhos que estavam na floresta, o Vasco entregou esses animaizinhos para serem mortos pelo Fluminense. E aí o Flamengo foi lá e salvou a floresta. Foi a história que ele contou pra que a filha dele se tornasse flamenguista, cara. E é uma mentira? Não é uma mentira. Quem salva o futebol do Rio hoje? Quem é que salva o futebol do Rio hoje? Não, mas aí a história, eu acho muito fofa essa história. E, cara, o Bussunda era flamenguista declarado, né? Muito fofa. Vou contar humorista humorista muito bom, cara. Gabriel Barbosa torcer para o Mengão. Tem uma entrevista que a esposa do Bussunda deu falando sobre como seria se ele tivesse vivo até hoje. Ele falou que enxergava, que eu acho que o que ela mais via no Bussunda é que hoje ele estaria fazendo sketches onde ele faria a Damares Alves, vestido de Damares. Então, pô, imagina o Bussunda vestido de Damares hoje em dia. Hoje estaria no YouTube, porque hoje estaria no YouTube, não estaria fazendo sketch. Com certeza. No YouTube. Mas, cara, então que realmente é o flamenguista a Globo declarado. Ia achar muito ofensivo 15 anos, do Bussunda. 15 anos já da morte dele. Morreu cobrindo a Copa do Mundo em 2006 lá na Alemanha. Morreu na Alemanha, então
Só realmente dedicar a ele, que é infelizmente um humorista que a gente perdeu e que faz muita falta hoje em dia até hoje. Então dedicar também ao Gerson, que foi o tema do nosso programa, que foi o que a gente menos falou sobre o Gerson. Menos falou, então. Eu ia falar isso agora. Agradecer aí a todo mundo que assistiu aí o podcast sobre o Gerson, mas sem o Gerson. A gente falou muito sobre Renato Augusto, que não era foi o Harry Potter sem Harry Potter. Gerson. O programa do Gerson sem o Gerson. É isso aí, galera. Por acaso você escutar, que é pra você ver como o Gerson não faz falta. Este Flamengo Cast, saiba que Ana Beatriz Jayate avisou a todos com antecedência e aguarda sua volta. Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br